Olá pessoal, seja bem-vindo ao teu lugar. Jesus realmente existiu? Será que Jesus não é uma lenda ou um ser mitológico? Jesus é um personagem histórico? Tem como provar que Jesus existiu sem usar a Bíblia Sagrada? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teu lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no teu lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. É sempre bom ter o feedback aqui pra gente e comente sempre que você for abençoado por um vídeo nosso aqui, tá certo? Hoje eu quero te ensinar sobre um Jesus histórico. Será que tudo que temos sobre Jesus está apenas na Bíblia Sagrada? Não te parece meio suspeito isso? Se a Bíblia Sagrada foi escrita pelos discípulos de Jesus, será que eles não foram tendenciosos? E talvez o que se propaga até hoje é uma lenda, um mito? Será que Jesus é um personagem histórico? Será que dá para provar isso? Eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, um vídeo apologético muito importante para provar a historicidade de Jesus. Bom, só a Bíblia Sagrada já bastaria, porque a Bíblia é um documento confiável. Nós temos, por exemplo, ali 4 evangelhos, escritos por 4 pessoas diferentes, com informações da mesma pessoa, informações que não são idênticas, mostrando que eles não se encontraram para poder propagar uma mentira ali, né? Algumas pessoas ficam assustadas quando vê que um evangelho fala uma coisa, o outro fala outra, sem que haja contradição, porque não há contradição, há uma complementação. Mas alguns vão dizer assim, por que aqui tem um, aqui tem dois? Por que esse evangelho fala isso, esse outro fala daquele jeito? Esta, na verdade, não é uma prova da inconfiabilidade das escrituras. Muito pelo contrário. É uma prova que aquelas pessoas escreveram de forma original, de forma autêntica, provando ali por meio da história de um documento histórico que Jesus realmente existiu. Se eles quisessem falar uma mentira, eles não colocariam essas aparentes contradições. Se os escritores bíblicos quisessem propagar uma mentira, eles combinariam melhor ali para não ficar com diferenças naquilo que eles estavam escrevendo. Então essa é uma das maiores provas também que Jesus existiu por meio das escrituras. Mas os críticos vão dizer o seguinte, olha, a Bíblia foi escrita pelos discípulos. Então eles são tendenciosos, eles estavam propagando essa possível mentira. O que poucas pessoas sabem e poucas pessoas têm acesso, que é o que eu vou te dar acesso agora, são documentos históricos extra-bíblicos que provam a existência de Jesus. Pessoas que não tinham o motivo e o porquê propagar uma lenda ou alguma coisa, ou um ser que possivelmente não tivesse existido. Então eu quero te mostrar hoje alguns documentos e algumas citações extra-bíblicas, fora das escrituras, fora do meio cristão, que Jesus realmente existiu. O primeiro que eu quero mostrar para você é Tácito, Cornélio Tácito. Cornélio Tácito foi um romano do século I e ele nos traz uma história detalhada sobre o incêndio, o grande incêndio que aconteceu em Roma. Esse incêndio que foi produzido por Nero, mas que caiu nas costas dos cristãos. Veja o que está escrito num documento histórico de Cornélio Tácito, um romano, que não tem nada a ver com os cristãos. Acompanhe comigo. Mas nem todo o socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderam ser feitos aos deuses, permitiram que Nero se visse livre da infâmia, da suspeita de ter ordenado o grande incêndio, o incêndio em Roma. De modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais temíveis torturas. Cristos, essa foi uma forma latina de escrever sobre Cristo, né? O que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério.
Isso está escrito numa obra chamada Anais. Tem o documento aqui, vai aparecer para você aqui agora o documento que você pode ver. Esse documento de verdade falando sobre um tal de Cristo que foi condenado por Pôncio Pilatos e que deu origem a um grupo de pessoas que se denominam cristãs. Veja, quem está falando aqui é um romano, mostrando que tinha um Cristo, que tinha uma comunidade de pessoas cristãs e que esse Cristo foi acusado por Pôncio Pilatos, né? Foi condenado por Pôncio Pilatos e Nero agora estava querendo colocar a culpa nos cristãos pelo incêndio em Roma. O incêndio tomou toda Roma, mas os bairros cristãos foram os que menos foram prejudicados. Então, um livramento de Deus ali nesse sentido. Mas aí Nero aproveitou para dizer, tá vendo? Foi os cristãos que colocaram fogo em Roma para livrar a cara dele. Então, temos aqui uma citação de Cornélio Tácitos falando sobre Jesus. Outra citação que eu quero trazer para você é sobre Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, que foi um revolucionário judeu, principalmente na época da revolta judaica, ele passou a ser leal aos romanos quando ele correu o risco de perder a própria vida. Então, para ele não se suicidar ou não perder a vida, ele se tornou leal aos romanos. Em uma das suas obras, ele menciona Jesus 2 vezes. Nas obras Antiguidades Judaicas, veja o que ele fala, por exemplo, sobre o irmão de Jesus, Tiago. Veja só essa citação. Festo está morto e Albino está a caminho. Assim, ele... Aqui ele está falando de Ananos, né, o sumo sacerdote, reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros, ou alguns de seus companheiros, e quando havia formulado uma acusação contra eles, como transgressores da lei, ele os entregou para que fossem apedrejados. Antiguidades, livro 29:1, na seção 1. Quer dizer, nós temos aqui uma citação de Flávio Joséfo, que é um historiador judeu. Esse historiador judeu não tem por que propagar uma mentira sobre Cristo, sobre um tal de Cristo, se Cristo realmente não tivesse existido. Aqui ele fala de um personagem histórico, ele está falando aqui de Tiago, que foi entregue na mão do imperador para ser martirizado, e Tiago era o tal de irmão de Jesus, conforme está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Jesus tinha irmãos e um deles se chamava Tiago. Tiago, inclusive, que é o líder da igreja em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15, a participação dele, e também é o escritor da epístola de Tiago, que está na nossa Bíblia. O historiador romano está falando de Tiago, que é um irmão de Jesus chamado o Cristo. Veja, não está na Bíblia isso. Nós estamos agora trazendo sobre uma história dos judeus. Nessa mesma obra, ele cita outra parte. Veja comigo. Nessa época, a época de Pilatos, ele está falando aqui, né? Havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes, relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo por causa disso. Ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Há de salientar também que essa citação aqui, ela causou muita controvérsia. Existe outra citação onde os estudiosos entendem que houve uma interpolação, uma alteração ali dos cristãos, colocando inclusive que Flávio Joséfo tinha dito que Jesus era o Messias. Estudiosos não acreditam nisso. Flávio Joséfo, sendo um judeu, não falaria que Jesus era o Messias. Só que essa citação que eu trouxe para você aqui não é a citação que os estudiosos entendem ser interpolada ou alterada pelos cristãos. Essa que você viu aqui é uma cópia de um documento árabe que não é contestado pelos estudiosos. Então o que está ali, o que você viu aqui na tela, o que apareceu para você aqui, é realmente a citação de Flávio Joséfo falando de Cristo que poderia ser o Messias. Veja, isso ele escreveu bem antes da Igreja Católica, bem antes dos pais da Igreja. Estamos falando aqui do primeiro século. Outra citação, eu quero falar também sobre
Suetônio. Suetônio era um oficial da corte de Adriano. Ele escreveu o seguinte: como os judeus, por instigação de Crestos, que é uma outra forma de escrever Cristos, né, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. Ele escreve mais o seguinte: Nero infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. Veja, quando o Suetônio vai falar sobre os cristãos, sobre Cristo, ele fala de forma pejorativa. Olha, essa aqui é uma superstição nova e maléfica. Suetônio não tinha intenção nenhuma de propagar uma lenda. Ele está falando de um ser histórico. É uma citação fora das escrituras provando que Jesus realmente existiu. Outra citação, Plínio, o jovem. Plínio está escrevendo uma carta. Ele servia ao imperador Trajano. E nessa carta, Trajano mandou ele para ver, falou, vai lá, dá uma olhadinha o que está acontecendo lá. Esse tal de cristãos aí fazendo uma baderna, dá uma olhadinha lá. Trajano foi complicado. E ele mandou Plínio lá verificar, veja o relato de Plínio para Trajano, que era o imperador. Eles tinham, falando aqui dos cristãos, o costume de se reunir antes do amanhecer num certo dia, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros a não cometer maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir, e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Depois disso, tinham o costume de separar-se e de se reunir novamente para compartilhar a comida do tipo comum e inocente. No relatório de Plínio, o jovem, para Trajano, o imperador, ele fala, ó, tem um grupo de pessoas que cantam, que prometem não fazer maldades e adoram Jesus como Deus. Olha que informação maravilhosa até sobre a divindade de Jesus, comprovando que a comunidade cristã, logo no primeiro século, já adorava Jesus como Deus. Isso é muito legal também, né? Depois aqui, se você ler um pouquinho sobre a história, Trajano vai dizer olha, faz o seguinte, não faz nada com eles não, deixa tranquilo eles aí, mas se eles forem capturados por alguma baderna que fizeram, prove eles assim, faça eles adorarem outros deuses. Se eles adorarem outros deuses, não são cristãos de verdade. Agora, se eles não adorarem outros deuses, se recusarem a se prostrar perante outros deuses, então castiguem eles, porque eles são cristãos, né? Então foi assim a perseguição de Trajano contra os cristãos do primeiro século. Primeiro século, segundo século. Temos também a citação do Talmud. Olha que interessante essa citação. O Talmud, como se fosse um comentário judaico, né? E no tratado aqui de Mishnah, veja que texto relevante sobre Jesus. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu. E antes disso, veja que Yeshu aqui é o nome que está no Talmud. Exatamente como está lá, eu trouxe para você aqui. E antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Veja, o Talmud mostra aqui para nós que Jesus realmente foi condenado e que ninguém veio à defesa dele. Veja, o Talmud não é a Bíblia. E, inclusive fala que Jesus veio trazer aqui, veio enganar Israel e praticar magia e coisas assim. Então, essas fontes não cristãs provam irrefutavelmente que Jesus é um personagem histórico. São documentos que não têm a intenção de propagar uma mentira. Como que essas pessoas, se Jesus realmente não existiu, como que essas pessoas conseguiram trazer informações tão congruentes a respeito da mesma pessoa? E tem outros aqui, eu citei alguns. Nós temos Marabar Sarapion, nós temos mais de 10 citações fora as escrituras sobre Jesus logo nos primeiros séculos, mostrando um Jesus histórico e não só uma lenda ou um mito. Se alguém te perguntar, um cético te questionar com relação a isso, pergunte para ele, como que um judeu, um romano, um pagão, que não tem intenção
de trazer uma lenda, uma mentira, consegue trazer informações históricas tão congruentes, sendo que esse personagem nunca existiu. Essa é uma prova que o nosso Deus encarnou. Jesus, o Verbo de Deus, encarnou, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a nossa fé não é subjetiva, mas é racional e objetiva. Nós cremos que ele veio para salvar o mundo e um dia voltará para nos buscar. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você e feito você entender sim, Jesus é um ser histórico e dá para provar isso fora das escrituras. Mande para todo mundo esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, com a sua igreja, com o seu pastor, com o grupo de oração, com o grupo de estudo. Manda para os céticos também para provar que Jesus realmente existiu. Com certeza vai mostrar através de documentos esta verdade, tá certo? Que Deus abençoe, você é sempre muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teologar.